Olá, como vai? Espero que esteja aproveitando esta série de vídeos que preparamos para você. Estamos chegando ao final da nossa jornada. Nesse último vídeo, vamos falar especificamente sobre o que diretamente mais nos interessa. Quero trazer algumas considerações sobre a própria ginástica cerebral, que é o que está no centro de tudo que nos motiva aqui no Supera. Esse conceito de ginástica cerebral não é algo tão recente quanto costuma se imaginar. Na verdade, desde o final da década de 1970, diferentes autores começaram a defender a ideia de que poderíamos aumentar a eficiência e performance do nosso cérebro se utilizássemos estratégias específicas de treinamento cerebral. Autores como Merzenich e Goldberg desenvolveram vários conceitos que geraram exercícios que foram testados quanto à sua confiabilidade e também quanto à sua aplicabilidade. Mas ainda hoje, mesmo depois de 4 décadas de pesquisas, ainda restam muitas perguntas que precisam ser respondidas. Eu vou procurar esclarecer nesse vídeo quais são os conceitos que estão por trás da ginástica cerebral, que já estão bem definidos, e onde ainda precisamos de mais pesquisas para comprovar as teorias, ok? Então vamos lá. Mas antes disso, é muito importante que a gente se dedique um pouco a compreender o que queremos dizer quando falamos em ginástica cerebral especificamente. Algumas vezes eu já vi pessoas fazendo uma comparação entre músculos e neurônios. Usam essa comparação para explicar que a ginástica cerebral tem a mesma finalidade que os exercícios físicos têm para a nossa boa forma física. Que a ginástica cerebral faria isso, a mesma coisa, com o nosso cérebro. Eu, particularmente, não acho que esta é uma boa comparação quando precisamos que as pessoas realmente entendam o que os exercícios mentais podem fazer por nosso cérebro. Quando nós exercitamos os nossos músculos, sabemos exatamente o que podemos alcançar com cada tipo de exercício. E o que acontece com os nossos músculos é tão facilmente observável que podemos monitorar os resultados com muita facilidade. Isso nos permite fazer ajustes muito precisos em cada um dos movimentos que executamos, para que o resultado final, o resultado obtido com aqueles exercícios, seja exatamente aquele desejável. O funcionamento das fibras musculares é relativamente simples e podemos correlacionar com bastante precisão exatamente qual é o tipo de movimento e carga que me trarão o resultado que desejo. Com a ginástica cerebral, isso não é assim tão simples. Quando o assunto é ginástica cerebral, essa previsibilidade é muito difícil de alcançar. Isso se deve à grande complexidade do nosso cérebro e do seu funcionamento. Por exemplo, que tipo de resultado podemos alcançar se nos dedicarmos a fazer algumas horas de palavras cruzadas diariamente? Muito provavelmente, nós vamos ficar muito bons em resolver palavras cruzadas. Desenvolveremos grande agilidade em perceber automaticamente os padrões de preenchimento das lacunas e nos lembraremos mais rapidamente de alguma daquelas palavras que sempre aparecem nos exercícios de palavras cruzadas. Eu mesmo, quando criança, fiz muita palavra cruzada e era boa nisso. Hoje eu já estou bem destreinada. Muito tempo que eu não faço uma boa palavra cruzada. Mas será que isso pode ser considerado uma ginástica cerebral? Obviamente que para alguém que está com uma estimulação cognitiva muito baixa, que já não está mais trabalhando, por exemplo, está aposentado, fazer palavras cruzadas pode ser melhor que nada. Mesmo porque irá preencher ali aquele tempo, combater a ociosidade, o tédio e a ansiedade, que são muito prejudiciais para a saúde mental e emocional. Mas será que isso é uma ginástica cerebral? Fazer palavras cruzadas não pode ser considerado uma verdadeira ginástica cerebral. E a razão para isso é que nós vamos conseguir um grau muito baixo de transferência com palavras cruzadas. E o que significa quando uma atividade tem um grau muito baixo de transferência? Significa que essa atividade não provoca benefícios para outro tipo de demanda que o indivíduo possa vir a ter. Uma pessoa que faz palavras cruzadas rapidamente
Pode estar treinando sua capacidade de encontrar palavras que caibam exatamente num determinado espaço, que é o objetivo da tarefa. Mas não estará estimulando nenhuma das capacidades de memória ou de concentração para aplicar em outro tipo de tarefa. Portanto, a transferência é muito baixa. Para que possamos caracterizar um determinado exercício como sendo uma boa ginástica cerebral, precisamos ter certeza que o resultado da sua prática pode trazer benefícios de maior abrangência, impactando em melhor desempenho em outras atividades que realmente mudem a vida daquele indivíduo. Então, para que a gente realmente possa impactar no desempenho cerebral de um indivíduo, precisamos conhecer a funcionalidade cerebral que estamos estimulando, com aquela atividade, para que durante o processo de mediação nós possamos fazer o direcionamento adequado do exercício para o ganho que pretendemos alcançar. Considere o seguinte exemplo. Estamos mediando uma atividade que tem como objetivo desenvolver a memória operacional, ou memória de trabalho, como também é chamada. Vamos recordar que tipo de memória é essa memória operacional. Memória operacional é uma memória de curtíssimo prazo. É a memória que nós usamos, por exemplo, para conseguir compreender uma frase, já que precisamos guardar tudo o que foi dito e em que ordem foi dito, para que a frase possa ser compreendida. Também precisamos da memória operacional para seguir uma sequência de instruções, como ir buscar um objeto que está na terceira gaveta do armário branco do lado direito da parede da janela do quarto do fundo. Crianças pequenas apresentam dificuldade em seguir esse tipo de comando estruturado e complexo, como esse aqui do exemplo que eu dei, justamente porque a sua capacidade de memória operacional ainda está em desenvolvimento. A memória operacional é uma das funções cerebrais que sabemos que pode ser treinada e que apresenta um alto grau de transferência, já que uma boa performance em memória operacional já foi correlacionada experimentalmente com uma melhor capacidade cognitiva, sendo até que alguns autores usam testes de inteligência para demonstrar a importância da memória operacional. Porém, eu já tive a oportunidade de observar um mediador permitir que o indivíduo que está treinando memória operacional use estratégias de memorização, como decorar as primeiras letras dos objetos ou ficar repetindo em voz alta. Fazendo dessa forma, o indivíduo é capaz de realizar a tarefa, sim, a tarefa que foi proposta. E muitas vezes ele vai apresentar até um resultado melhor, superior àquele que era esperado para aquela tarefa. Mas o problema é que ele está justamente compensando uma capacidade deficitária, quer dizer, algo que ele não é capaz de realizar com qualidade, utilizando outros recursos. Nesse caso, especificamente, a memória de curto prazo está compensando a baixa capacidade de memória operacional. Isso é muito comum de ser observado. Eu também já tive a oportunidade de ouvir relatos de pessoas que, durante uma tarefa de memória operacional, ou mesmo de uma tarefa de memória de curto prazo, usam papel e caneta para anotar. E justificam isso dizendo que sempre estudaram anotando, que é o único modo que ela consegue memorizar alguma coisa, que se não for desse jeito não consegue executar a tarefa. Então a pessoa coloca como objetivo o resultado e não cuida do meio através do qual ela executa aquela tarefa. Então você consegue perceber por que é muito importante sabermos exatamente o que estamos estimulando através de uma determinada tarefa? Só assim seremos capazes de provocar os desafios que realmente podem ser considerados como adequados para exercitar o cérebro, porque possuem um alto grau de transferência. Este é um ponto muito importante, porque recebemos muitas pessoas com mais de 50, 60 anos, e esse público está muito acostumado a compensar tarefas. Ao invés de realizar os raciocínios adequados do Sudoku, por exemplo, ele fica trabalhando com tentativa e erro, colocando um número num determinado local, fazendo verificações para ver se é aquele número que está no lugar certo. E você sabe, essa não é uma técnica adequada para estimular a memória operacional com o Sudoku, por exemplo. Mas essas pessoas já viveram uma vida inteira encontrando soluções paliativas para compensar suas dificuldades. Todos nós temos determinados domínios cognitivos ou executivos nos quais nós não somos muito bons. E quando fazemos essas compensações,
estamos deixando de desenvolver aquele aspecto específico da funcionalidade cerebral. Assim, é papel do mediador reconhecer exatamente qual é a função cerebral que está sendo desenvolvida com uma determinada atividade, para que ele seja capaz de orientar a execução da forma mais correta e conseguir com isso um resultado preciso da estimulação cognitiva. Quando o assunto é ginástica para o cérebro, precisamos ter certeza que o esforço que está sendo realizado tem efetividade para realmente conseguir um alto grau de transferência. Você já deve ter ouvido críticas sobre o conceito ou sobre a prática da ginástica cerebral, certo? As principais críticas estão justamente nesse conceito de transferência, que só pode ser garantido se nós mantivermos o foco na forma através da qual uma pessoa realiza suas tarefas e não apenas nos resultados finais que estão sendo perseguidos ou que estão sendo apresentados por esse indivíduo. A ginástica cerebral foi desenvolvida justamente porque os estudos sobre o funcionamento do cérebro evoluíram. E eles evoluíram bastante mesmo. Inclusive, um dos principais conceitos que nós já trabalhamos aqui, que é o conceito de neuroplasticidade, passou a tomar corpo e tornar-se um dos mais importantes da neurociência. E a mudança ocorreu justamente porque nós acumulamos o melhor entendimento sobre os mecanismos plásticos do cérebro, somados ao entendimento sobre as diferentes funções cognitivas, executivas e emocionais cerebrais, que nos possibilitou pensar em estímulos mais eficientes para promover o melhor desenvolvimento cerebral possível. Isto não é apenas ginástica cerebral, isto é a neurociência a serviço do desenvolvimento humano. Passamos a compreender que o uso de nosso cérebro está diretamente correlacionado com a quantidade e com a qualidade de nossos circuitos neuronais. E poder estimular a construção desses circuitos acaba impactando diretamente sobre a qualidade do funcionamento cerebral do indivíduo. Assim, essas descobertas sobre a funcionalidade cerebral permitiram que várias estratégias diferentes fossem usadas em diferentes contextos. E diferentes países desenvolvem conceitos e aplicativos com o objetivo de desenvolver esta maior capacidade cerebral. Mas além de nortear o desenvolvimento de estratégias mais eficientes para a educação e para o desenvolvimento de pessoas, uma outra aplicação desses conceitos é muito importante e poderosa, especialmente no século XXI. A aplicação da ginástica cerebral que impacta diretamente na qualidade de vida das pessoas, especialmente durante o processo de envelhecimento, e que auxilia na prevenção do desenvolvimento, por exemplo, de doenças como demências. O uso constante de diferentes circuitos com alta taxa de transferência interfere positivamente no processo natural que todos nós enfrentamos, que são as chamadas perdas neuronais. Depois dos 30 anos de idade, mais ou menos, inicia-se um processo de diminuição do número total de neurônios disponíveis para a construção de novos circuitos. A velocidade e a intensidade dessa perda natural estão diretamente relacionados com a escolaridade do indivíduo, quanto tempo ele passou na escola, que por sua vez é um indicativo de como que o cérebro desse indivíduo foi estimulado durante toda a sua vida. A ginástica cerebral pode justamente promover um maior uso das redes neuronais, mesmo depois de uma certa idade, em que a maior parte das tarefas que nós executamos já estão programadas para serem executadas em um modo automático. Nós já vimos isso aqui em outros vídeos. Ao desafiarmos o cérebro para tarefas cognitivas e executivas variáveis, estamos mantendo-o em franca atividade dinâmica, analítica, escapando do modo automático que utiliza sempre os mesmos circuitos preferenciais. Este modo mais analítico requer a ativação de redes mais complexas e garante que muitos circuitos sejam ativados com maior frequência. Esse tipo de uso favorece a manutenção de uma maior quantidade de redes funcionais, mesmo depois da terceira idade. Então, o que objetivamos quando oferecemos práticas de ginástica cerebral é justamente alcançar essa variabilidade com graus crescentes de dificuldade, favorecendo sempre a ativação de mais circuitos. Graus de dificuldade crescente
fazem com que não seja possível resolver desafios usando apenas circuitos automáticos, mesmo que tenham sido aprendidos recentemente. Desta maneira, o indivíduo estará sempre utilizando o cérebro no modo analítico, que é muito mais efetivo para a manutenção de redes neuronais de alta complexidade. Quando estes desafios variáveis começam a desaparecer da vida do indivíduo por causa da aposentadoria ou mesmo de uma vida com hábitos muito repetitivos, a prática sistemática de ginástica cerebral pode ser justamente o estímulo necessário para garantir a saúde do nosso cérebro. Isso não significa que sem ginástica cerebral pessoas não se mantenham saudáveis. Isso depende muito do tipo de vida que elas levam. Porém, justamente por ser um modo de funcionamento que requer um maior grau de atenção, foco e determinação, o modo de funcionamento analítico não é muito confortável para o indivíduo. Podemos dizer que este é um modo de funcionamento que alguém precisa desenvolver justamente quando está fora da sua zona de conforto. E isso é difícil das pessoas praticarem. Mas usar o cérebro no modo analítico é a melhor forma de conservar sua sanidade, sua saúde mental. Porém, vale a pena mencionar também que cuidados com a dieta, atividade física e boa alimentação são cruciais para que o programa de ginástica cerebral tenha efetividade. É necessário que o suprimento sanguíneo e nutricional para o cérebro esteja adequado. Caso contrário, o próprio cérebro irá procurar maneiras de evitar o modo analítico e operar no modo automático. Então, vale a pena promover também palestras e conversas a respeito destes aspectos da saúde cerebral. Um bom programa de ginástica cerebral cuida de todos esses elementos, além de favorecer um bom equilíbrio entre mente e corpo, criando momentos de cuidado com a sanidade física, emocional, social e até mesmo espiritual. Bom, chegamos ao final deste vídeo e também do conjunto de vídeos que preparei, especialmente para os educadores da Rede Supera. Eu espero que a minha contribuição tenha sido significativa e que esses vídeos possam auxiliá-los de alguma forma nessa tarefa nobre de promover maior produtividade e saúde para todos os brasileiros. Um grande abraço e até a próxima.